Por que escolhas difíceis são difíceis? Porque são, ora, porque tem os detalhes ali envolvidos, há muita coisa em que pensar, ficamos em dúvida. Parece óbvio, não é? Precisa de um psicólogo para explicar isso? Provavelmente você já tem uma boa ideia sobre o que faz uma escolha ser difícil. Eu gostaria inclusive de saber que tipo de escolha difícil você já teve que fazer. Se quiser escrever aí na área de comentários, seria ótimo. Mas talvez eu possa fazer algumas considerações adicionais para incrementar o seu entendimento do problema. Vamos começar pelo básico e aprofundar. Quando vamos fazer escolhas, precisamos identificar o que queremos e quais são os objetos, produtos, serviços ou qualquer elemento disponível no mundo que possa satisfazer a nossa necessidade. O próximo passo é identificar se os elementos encontrados estão ao nosso alcance. Nós não vamos, por exemplo, decidir ter para o almoço um prato que só existe, só é encontrado numa outra cidade distante 500 quilômetros de onde nós moramos. Está fora do nosso alcance a escolha desse prato para o almoço daquele dia. Podemos estar dispostos a pagar mais caro para comprar um sapato esse mês, mas não vamos escolher aquele sapato que custa 20 vezes mais do que estamos habituados a pagar, porque aí já está caro demais. Essa opção também pode ser excluída. Geralmente nós fazemos essas considerações do que precisamos, o que oferece o que precisamos e se está ao nosso alcance, de forma automática e pouco consciente. Mas no caso das decisões difíceis, essas considerações parecem se destacar, vir à tona a necessidade de confrontá-las minuciosamente, racionalmente, para decidirmos. Para elucidar melhor o que queremos, o que cada opção existente pode nos oferecer e quais opções existentes estão efetivamente disponíveis no nosso caso particular, precisamos estabelecer alguns pontos de vista que vão orientar nossa comparação entre as opções. E, em seguida, precisamos avaliar cada opção sob aqueles pontos de vista, comparar os seus atributos. E aí entram as dificuldades que fazem as escolhas se tornarem difíceis. Pontos de vista diferentes são difíceis de se comparar. E é difícil ainda atribuir valores, dar notas para os atributos. E então uma escolha pode ser difícil porque as opções são muito similares, ou, pelo contrário, porque são justamente muito dissimilares. Veja os exemplos. Você tem que escolher entre duas camisas. Qual a mais bonita? As duas camisas se igualam em todos os outros pontos de vista, por exemplo, preço, durabilidade, funcionalidade. A diferença está na beleza. E aí você pode ter dificuldade em captar esse atributo da beleza. Dificuldade em decidir qual é a camisa mais bonita. Agora, outra decisão. Você vai escolher o que comer no lanche de um determinado dia. Um chocolate ou uma fruta? São duas opções bastante dissimilares nesse caso. Principalmente se for uma pessoa que gosta de chocolate e não aprecia frutas. Mas ela sabe que frutas são mais saudáveis do que chocolates. Aí nós temos então dois pontos de vista principais para a escolha, ou o sabor ou a saúde. O chocolate é mais saboroso e a fruta é mais saudável. E veja que não é apenas uma questão de decidir quem ganha aqui e quem ganha ali, mas de qual ponto de vista é mais importante para você e ainda, qual o tamanho da vantagem de cada opção em cada ponto de vista. O chocolate é assim tão mais gostoso que a fruta? A fruta é tão mais saudável assim que o chocolate? Talvez a fruta seja um pouco mais saudável, mas o chocolate é muito mais gostoso. Talvez até você acabe optando por uma barra de cereais de sabor chocolate, porque aí é algo que se aproxima de um ponto de equilíbrio sobre os dois pontos de vista.
Será que você deve comprar aquele sapato que é 20 vezes mais caro que o que você costuma comprar? Preço versus qualidade, ou então preço versus aparência. O que você vai valorizar nessa escolha? E se você encontrar um outro sapato que é 5 vezes mais caro? Assim foi reduzida matematicamente a discrepância no ponto de vista do preço. Mas e quanto à aparência ou à qualidade? Estas foram reduzidas em quanto? Então veja que não se trata de somente comparar o valor do objeto em cada atributo, mas de alguma forma comparar os atributos. O que você valoriza mais? Valoriza mais a economia financeira ou a satisfação? A satisfação vem da aparência ou da funcionalidade? Paradoxalmente, uma pessoa pode ficar satisfeita com um produto que não a satisfaz, mas que ela comprou fazendo uma boa economia. Então sobrou dinheiro para gastar em outra coisa. Um elemento a mais que se adiciona a esse contexto de escolhas difíceis, que parece se misturar e fazer parte do mesmo bolo, mas que é outra coisa, tem uma outra natureza, é a preocupação com o arrependimento. Perceba a diferença, não é mais uma questão de qual é melhor, mas e se eu escolher errado? E se eu comprar o sapato 5 vezes mais caro e depois perceber que ele não é tão melhor assim que o sapato comum que eu costumo comprar? E se ele for só 1,5 vezes melhor? Vale a pena? Seja lá o que for isso, né, de ser 1,5 vezes melhor. Eu vou me arrepender, eu vou desperdiçar dinheiro. E perceba que até aqui estamos falando de decisões difíceis, mas envolvendo situações não tão cruciais. Em escolhas realmente importantes, podemos somar outra complicação: o peso da responsabilidade, o medo das consequências da escolha. É quando a pergunta "e se?" torna-se mais séria. Identificar cada um desses pontos irá te ajudar a estimar a importância de cada um e organizar o processo decisório. Até um próximo vídeo.